uma coisa muito estranha, porque nós estamos num mundo já fora desse mundo grego-romano e fora do mundo mitológico, nós estamos no mundo da razão. Então, o que eu tenho? Uma pintura neoclássica que quer dar um sentido novo, mas ao mesmo tempo utiliza-se do quê? De temas históricos, gregos, romanos e mitológicos. Porém, nós vamos ver uma saída para isso quando a gente vai adentrar o mundo político dessas esculturas, exatamente a obra que eu vou passar para vocês daqui a pouquinho, tá? Bom, acabamento muito perfeito, muito polido, muito liso, não tem vestígio de pincelada. São obras bastante ricas aí desse período, tá? No Brasil, como também acontece fora, né, na Europa, o neoclássico é um estilo do Império, tá? Esse estilo do Império, ele tem uma, vamos dizer assim, uma ligação com a missão artística francesa. Essa missão artística francesa, são artistas que vêm para o Brasil, né, para trabalhar aqui, montando ou executando, né, a feitura da Escola de Artes e Ofícios no Rio de Janeiro, tá? Então, a gente tem vários artistas importantes desse período, todos esses artistas ligados à academia. Por quê? Porque aqui será fundada, então, uma escola, né, de artes e ofícios que, de repente, muda de nome para Escola ou Academia Imperial de Belas Artes. Então, ela muda, ela era para ser uma escola de artes e ofícios, uma escola da feitura prática, e vai adentrar o caminho das belas artes, né? Desta arte que não tem a praticidade do uso do dia a dia, é essa Academia Nacional de Belas Artes. E aqui no Brasil, nós temos uma coisa chamada barroco. Então, eles vão, claro, né, ter uma dificuldade de lidar com aquilo que está acontecendo aqui no Brasil, que era o nosso barroco completamente ligado à religião. Não se preocupem, porque nós falaremos na próxima aula também do barroco. É que eu quero fazer uma contraposição para que a gente entenda um pouquinho essa ida e vinda aí do nosso barroco brasileiro, tá? Então, no neoclassicismo, a gente tem aqui no Brasil, também fora do Brasil, também na Europa, o conceito de pátria, de república, tá? De morte heróica, suicídio por amor, né? São essa ideia, né, de uma vida subjetiva, né, no sonho, na paixão, na intuição. E você vê como, ao mesmo tempo, ela se contradiz com o iluminismo, do qual eu falei agora há pouco, da ideia da razão. Mas aqui no Brasil, principalmente, ela vai estar ligada às forças das lendas nacionais, do drama humano, dos amores trágicos. Então, essa subjetividade e emoção vai ser muito mais forte aqui no Brasil do que se viu no neoclássico europeu, tá? É importante a gente pensar que existe sim uma máxima para as artes desse período, que é o seguinte, eu vou ler porque acho que é muito importante a gente entender essa parte inteirinha. Uma obra de arte só será perfeitamente bela na medida em que imitasse não as formas da natureza, mas o que os artistas clássicos gregos e os renascentistas italianos já haviam criado. Então, a ideia de criação do novo não existe. Então, eu vou apenas fazer aquilo que já existiu, tá? Dando, é claro, um pouquinho mais quem sabe, da minha ideia do trabalho, né? E aí, sim, eu vou trazer, vamos pensar, essa ideia subjetiva para a arte, mas ao mesmo tempo, lembra que eu disse para vocês que na Europa, e aí é bem interessante, ela está muito ligado ao poder, né? Ela ainda está muito ligado àquilo que a gente vai discutir como política, né? E a gente vai ter, por exemplo, um artista que é Jacques-Louis David, né? Que vai ser o grande representante da corte francesa, né? Que é o pintor oficial de Napoleão Bonaparte. E vocês podem ver por essa obra que ele exalta a figura de Napoleão, tá? Só que no Brasil a gente tem uma coisa muito mais romantizada, que é a obra que eu falei que a gente vai trabalhar,
que é essa obra do Caipira Picando Fumo de Almeida Júnior, tá? Essa obra em especial, ela tem várias colorações, se vocês olharem na internet, vocês vão ver que ela é uma idealização da realidade, né? E essa idealização, ela tá tanto no romantismo quanto no neoclássico, ou no academicismo, se vocês quiserem chamar assim, e eu acredito essa ser uma das obras mais importantes que nós temos no Brasil. Por quê? Porque esse artista em especial, ele consegue romper com uma das tradições do neoclassicismo, que é a temática. O tema neoclássico quase sempre é um tema nobre. Nobre no sentido de que eu pinto pessoas nobres, que aqueles que posam para mim, na minha obra, são pessoas nobres. E aqui eu, de repente, vou fazer uma apresentação de uma pessoa muito simples, que é esse caipira, de forma muito simples lá, fazendo uma ação tranquila, né? Picando lá o seu fumo, preparando, né, o seu cigarro de palha num dia logo depois do almoço, provavelmente por essa luz, de forma bastante muito bem cuidada pelo artista, como ele coloca aí, mas bastante simples no sentido do que seria uma obra neoclássica. Eu tenho uma atividade para vocês, e essa atividade, gente, é o seguinte: nós temos muitas etapas. Essa é a primeira etapa, é a etapa do ver e do perceber. Esta etapa, ela pressupõe vamos dizer assim, esses itens, né? E eu preciso que vocês descrevam esses itens nesta etapa, porque na próxima etapa, com outra obra, nós vamos descrever outros itens até que a gente consiga juntar, depois de 4 ou 5 atividades como essa, numa atividade completa, tá? Então, essa é uma atividade muito simplificada, eu peço só que vocês escrevam a resposta, vocês podem escrever num papel simples e depois tirar uma foto e mandar para mim. Então, a obra que você vê representa uma cena interna ou externa? Essa eu já vou responder, né? Externa, ele está fora de casa, né? E assim vocês vão responder todas as outras, tá bom? Era isso, a princípio, o que eu tinha para falar para vocês, e eu vou marcar uma hora de atendimento para que a gente possa, se vocês precisarem de alguma coisa, que a gente possa então trabalhar e com alguma dúvida, aquilo que vocês precisarem, tá bom? Obrigado, gente.